Eclesialidades, inquietações e perspectivas. Por que este termo eclesialidades no plural e não no singular? Não seria melhor usar eclesialidade no singular? Com eclesialidades, quero destacar a diversidade e a pluralidade de carismas e ministérios na igreja, bem como o seu aspecto de catolicidade, entendida como aquilo que o Papa Francisco vem repetindo com frequência. A catolicidade entendida como universal, sim, mas também como para todos. Uma igreja que é para todos, acolhe e abraça a todos. Pois bem, gente santa, neste canal Eclesialidades, viso apresentar algumas das minhas inquietações, que podem ser suas também. Podem ser suas, não digo que são, mas podem ser. Inquietações do tipo, uma igreja que ainda se considera, mesmo após 60 anos do início e conclusão do Concílio Vaticano II, uma sociedade religiosa separada da sociedade civil, em muitos casos em profunda cisão com ela, ou ainda que se considera acima da sociedade civil, que muitas vezes antagoniza com o mundo, mas que apresenta, sob alguns aspectos, traços de mundanidade no seu interno e que quer, muitas vezes, se pautar sobre uma espiritualidade desumanizada, ou seja, espiritualidade de anjos, de seres perfeitíssimos, ao invés de uma espiritualidade profundamente humana. As inquietações são muitas mesmo. Porém, a maior delas é a compreensão que se tem do lugar de Jesus Cristo na igreja hoje. E se a gente não compreende o lugar de Jesus Cristo na igreja, dificilmente compreenderemos qual é o lugar de cada um de nós. Nesta que é considerada por muitos uma instituição milenar e profundamente hierarquizada. Mais do que apontar dificuldades existentes no contexto eclesial da atualidade, dificuldades estas que já são muito apontadas pelo Papa Francisco em documentos, discursos, homilias, pronunciamentos, pretendo refletir sobre as causas, efeitos, consequências de tantas dessas dificuldades e como nós a vivemos, certamente. No que diz respeito às perspectivas, as questões dessas perspectivas giram em torno das perguntas: onde estamos? Como somos? Para onde vamos? Estas perguntas estão relacionadas
ao movimento. Todas essas perguntas estão relacionadas ao movimento. Temos que caminhar, mas é importante que saibamos para onde. Porém, para sabermos para onde vamos, é importante saber onde nos situamos, como estamos, mas também com quem estamos. Quem está ao nosso lado, quem está diante de nós, quem está atrás de nós. A igreja, não somente hoje, nem mesmo ontem ou no mês passado, passa por mares muito, mas muito agitados. No meio dessa turbulência, Jesus, para muitos de nós, parece estar dormindo ou ausente. É como se estivéssemos em um cruzeiro aéreo, por exemplo, e começa uma intensa turbulência e, no meio disso tudo, nem o comandante, nem o primeiro oficial e muito menos os comissários de bordo dizem alguma coisa a respeito ou dão um posicionamento a respeito daquela turbulência. No máximo, pedem para que a gente mantenha os cintos atados para que não ocorra nenhuma complicação. Então, esse silêncio absoluto da tripulação causa em nós incertezas, inseguranças, e parece que nós estamos passando por uma certa turbulência. O sínodo que acabamos de celebrar, junto com o Santo Padre, junto com as pessoas, tantas pessoas que se reuniram para refletir diversas questões, nos aponta isto, as dificuldades e a necessidade de um silêncio, para escutar atentamente as orientações do Espírito. Porém, em contrapartida, os gritos de pavor invadem o ambiente, a atmosfera, como nos gritos das pessoas que sentem os solavancos da aeronave. E quando a gente está no meio de uma turbulência, parece que a viagem não vai acabar e as turbulências farão ou a navegação anegar, afundar ou despencar, dependendo o que passa por essa turbulência, é um avião ou um navio, né? Mas Cristo está aí, tranquilo, como um piloto de avião. Se alguém já teve a oportunidade, dê uma olhada em um vídeo em que um avião está passando por uma turbulência e como que o piloto reage a esta situação, né? Então Jesus está ali, tranquilo, porque sabe, e nas turbulências da vida, a viagem chega ou chegará a bom termo, até porque a sua promessa, a sua garantia é o paraíso, não o inferno. Às vezes a gente acha que tudo vai acabar no inferno. Cristo nos ensina que não. Somos povo de Deus no caminho. Creio que isso significa sinodalidade.
significado de sinodalidade é este: o povo de Deus está no caminho, sujeito a todos os riscos de um caminhar, acidentar-se, ferir-se ou ilamear-se. Pode ser que prefiramos nos acomodar ao conforto de um espaço fechado, de portas trancadas, mesmo que seja um espaço sagrado de um templo ou de uma sacristia, apegados a formulações doutrinais superficiais, medíocres e rígidas, como acontece com o dogmatismo, a ritos mecanizados e sem vida, como acontece com o ritualismo, por exemplo, a moralidades desencarnadas, fundamentalistas, porque fundamentadas em ideias de seres humanos desumanizados e lidas ao pé da letra, como acontece com o moralismo. Há leis que mais atam a correntes do que protegem e libertam, como acontece com o legalismo. Há poderes autoritários que vão na contramão do poder do serviço, da caridade, que exigem obediência cega e desamorosa, como acontece com o autoritarismo. A hierarquização, onde quem está nas partes de cima dessa espécie de triângulo pretendem ser servidos ao invés de servir, como acontece com o clericalismo. Gostaria que esta instância fosse um espaço e momento para refletir sobre a vida da Igreja à luz do Evangelho, do Concílio Vaticano II e do magistério atual, bem como de todos os fatos relevantes dos dias atuais, lidos a partir do Evangelho, do Concílio Vaticano II e do magistério atual. Para mim, é importante despertar a necessidade do movimento, de uma reflexão que gere atitudes. Não sei quais resultados teremos disso, mas o importante é desencadear um processo que nos ajude a ver melhor a realidade. Este canal não pretende dar respostas, mas propor reflexões. Não desejo aqui repetir a doutrina, mas refletir, repartindo o meu conhecimento sobre os ensinamentos de Jesus Cristo e do magistério atual, fazendo um pouco de teologia sobre a vida da Igreja, sobre a nossa vida. E é possível que tocarei aí em questões bem espinhosas, mas não para criar polêmica, para abrir frentes de condenações ou apresentar soluções artificiais, mas para entender as causas, os efeitos, as consequências. Então, aqui suplico, acima de tudo, ao Espírito Santo,
a me guiar nesta tarefa que livremente estou assumindo a partir de agora. Um grande abraço a vocês todos. $30, $20, $10.